Este registro, em formato de cartografia dos trajetos, integra o projeto de pesquisa Bebês e os processos de individuação, subjetivação e singularização vividos por eles em distintos espaços. Coordenado pela professora doutora Gabriela Tebet, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp e financiado pela Fundação FAPESP. Olá, tudo bem? O meu nome é Sabrina de Oliveira e eu vou apresentar uma cartografia para vocês. Essa cartografia é denominada Espaços Ocupados pelos Bebês em uma Semana e ela teve o objetivo de registrar todos os espaços que os bebês frequentavam na creche nesse período de uma semana, que no caso se repetia ao longo de todas as semanas. Essa primeira imagem que vocês estão vendo é o mapa base da creche e contém todos os espaços existentes nela, até mesmo a área administrativa, o estacionamento, a cozinha, representada aqui nesse espaço, aqui fica a área administrativa, o estacionamento e todos os espaços de convívio dos bebês e das crianças na creche. Essa é a legenda do mapa base e contém todas as áreas que estão descritas conforme a numeração do mapa base que vocês viram anteriormente. E essa é a legenda dos símbolos que estarão presentes na cartografia, como por exemplo o asterisco para representar o bebê, a bolinha para representar o adulto, o asterisco dentro da bolinha, o adulto com o bebê no colo. As setas pontilhadas vão representar os trajetos do bebê ou do adulto. E também nós teremos um carrinho que as educadoras da turma utilizam para transportar os bebês até os espaços. Essa primeira cena, a cena A, representa o momento de entrada dos bebês na creche. Então, todos os dias, às 7 horas da manhã, esse portão abre e as famílias entram com os bebês e deixam os bebês na porta da turma do agrupamento 1, que é a sua sala de referência. Então, alguns bebês vêm no colo das famílias, outros bebês vêm ao lado das famílias e essa cena foi registrada através de um caderno de campo. E nesse caderno eu consegui registrar alguns desses movimentos das famílias para poder ilustrar para vocês qual é o caminho que eles realizam diariamente para deixar os bebês na creche. Essa cena B representa o momento de ida ao café da manhã. Então, os bebês e as educadoras saem da sua sala de referência em direção a esse espaço que é o refeitório dos bebês. Então, a partir do registro em diário de campo, eu consegui captar alguns dos movimentos dos trajetos que os bebês faziam até a chegada no refeitório. Então, alguns bebês vão dentro do carrinho e outros vão andando, e as educadoras vão acompanhando os bebês nesse trajeto. Como o trajeto passa por esse galpão, eu consegui registrar algumas fugas que os bebês faziam em direção aos brinquedos e as educadoras indo atrás deles para direcioná-los ao café da manhã. Aqui nós temos também outro bebê que teve uma fuga para um interruptor de luz que ficava aqui na entrada desse banheiro e também a educadora direcionou todos até esse café da manhã. Então, esse trajeto é realizado diariamente no momento que eles entram na creche, das 7h30 até as 8h, eles permanecem nesse refeitório diariamente, todos os dias da semana. A partir dessa cena C, eu quis registrar todos os espaços externos que os bebês frequentam após o café da manhã. Ou seja, depois que eles saem do refeitório, às 8 da manhã, eles frequentam algum espaço externo
das 8 às 9 da manhã, todos os dias. Depois, eles retornam à sua sala de referência e depois retornam ao refeitório para o almoço. Então, essa cena C representa o espaço que os bebês frequentam todas as segundas-feiras, que é esse parque denominado Parque do Tarzan. Então, esse espaço é fechado, mas antes das educadoras direcionarem os bebês para esse espaço e fecharem o local, eu registrei o percurso dos bebês até o parque. Então, a gente pode ver que alguns bebês que andam sozinhos vão em direção a esse galpão novamente. E a partir do momento que as educadoras vão direcionando eles ao espaço destinado do dia, aí eles vão sendo colocados para dentro desse parque, vão sendo chamados. E aqui eu também consegui registrar algumas movimentações dos bebês, como por exemplo a subida nessa casinha, o balanço. Um bebê ficou atrás dessa árvore por um longo período de tempo durante o parque. E aqui também tem um pequeno tanque de areia que os bebês também permanecem sentados. Nesse espaço, os bebês exploram livremente. A próxima cena representa o espaço que os bebês frequentam toda terça-feira. Esse parque é denominado praia devido à quantidade de areia que possui. E aqui, como o local também é fechado, então os bebês conseguem transitar por esse espaço livremente. Aqui eu consegui registrar alguns bebês que subiram no balanço, alguns bebês que ficaram apenas sentados na areia, explorando também essa areia, outros bebês que vinham em direção a esse portão, pois nesse dia os outros espaços estavam sendo ocupados pelas outras turmas da escola. Então, alguns bebês também permanecem nesse portão, que é o portão de entrada da creche. Como esse espaço é um espaço que dá visibilidade para a rua, muitos bebês também ficam próximos ao portão e ficam observando, né, o movimento da rua. E as educadoras que acompanham os bebês, esses trajetos, e acabam interagindo com eles nesse momento de parque. Temos aqui também um bebê que está no colo, que alguns bebês menores permanecem no colo, alguns deles também podem permanecer no bebê conforto durante esse espaço, mas nesse dia não havia nenhum caso específico de bebê que estava no bebê conforto. Depois que os bebês são deixados no parque pelo carrinho, aí eles ficam livremente para poder circular no espaço. A cena E representa o momento que os bebês vão ao tanque de areia. Esse espaço também é um espaço fechado com portão, então assim que as educadoras direcionam os bebês para esse tanque de areia, o portão é fechado e eles também circulam nesse espaço. É realmente um espaço mais reduzido da creche, então os bebês transitam por ele e brincam com alguns brinquedos, como por exemplo o escorregador. Há também algumas caixas de brinquedos que são fixas aqui nesse espaço de areia, e os bebês transitam, exploram a areia e também escorregam nesses brinquedos. A próxima cena, que é a cena F, representa a ida ao corredor da creche. Na realidade, esse espaço é frequentado pelos bebês toda quinta-feira, porque é um dia que os bebês não possuem nenhum espaço destinado para o uso deles. Então, todas as turmas estão ocupando todos os parques e esses espaços externos, e nas quintas-feiras as educadoras da turma direcionam os bebês para esse corredor e às vezes permanecem com eles por aqui. Alguns bebês representam algumas fugas para poder saírem do espaço, né, e interagirem com as outras crianças e bebês que estão nos outros espaços, mas as educadoras sempre direcionam eles novamente para o corredor.
E essa cena, a cena G, representa a ida ao galpão da creche. Esse espaço não possui portão fechado, então os bebês conseguem explorar esse espaço além desse galpão que possui os brinquedos, que deveria ser o lugar que os bebês deveriam permanecer. Porém, os bebês representam algumas fugas, como por exemplo, para o corredor, para o portão dessa areia, o portão de outros parques e até mesmo a sala de referência. Então, nesse espaço do galpão, os bebês, eles representam muitas fugas do espaço. Alguns permanecem, né, nos brinquedos aqui que são destinados ao uso nesse dia, como por exemplo, esses escorregadores, esse gira-gira, mas alguns bebês também circulam por ele livremente, indo até mesmo em outros espaços, nesse bebedouro, em direção ao refeitório das crianças maiores. Então, esse espaço, ele, diferentemente dos outros, ele é um pouco mais livre para a circulação. Mas mesmo assim, as educadoras sempre acompanham os bebês para direcioná-los ao espaço que é destinado e elas poderem acompanhar as experiências dos bebês em um só local. E essa última cena, ela foi elaborada com a sobreposição de todas a frequência em outros espaços para poder representar todos os espaços que os bebês frequentam em uma semana. Então aqui nós temos os espaços que eles passaram ao entrar na creche, ao irem ao café da manhã e também ao frequentarem os outros parques em todos os dias da semana. É importante lembrar que a cada semana esses espaços são frequentados novamente, então toda semana os bebês frequentam somente esses espaços semana a semana. Então, o que a gente consegue perceber com a elaboração dessa cartografia é que há muitos espaços que os bebês não frequentam, como por exemplo, o refeitório das crianças, a cozinha, os vestiários, a sala da direção, aqui esse setor mais administrativo da creche, e também as turmas dos outros agrupamentos, que são espaços que os bebês não frequentam. Essa cartografia foi elaborada de modo a poder possibilitar essa reflexão sobre a utilização dos espaços e possivelmente poder planejar outros espaços que eles poderiam frequentar e também com a sobreposição de todas as cartografias anteriores, a gente consegue ter uma maior visibilidade desses espaços que eles frequentam. Posteriormente, a gente refez essa cartografia no PowerPoint, de modo a poder também dar uma maior visibilidade, para poder deixá-la um pouco mais assim visível em relação aos seus traços, para a gente poder também modificá-la no computador e também ter uma melhor modificação e alteração desses espaços. Essa cartografia foi refeita. Em vez da gente colocar os traçados que estão na cartografia anteriormente, a gente colocou como forma de preenchimento de cores. Então, aqui vocês podem ver, a cor azul representa os espaços que os bebês frequentam todos os dias, que é a entrada, a sala de referência e a ida ao refeitório. Isso eles realizam todos os dias. E os outros espaços que estão pintados de outras cores representam locais que os bebês frequentam em determinado dia da semana. Como, por exemplo, essa cor vermelha representa o espaço que eles frequentam na segunda-feira. A cor roxa representa o espaço que eles frequentam às terças.
O espaço que está em verde representa o espaço que eles frequentam na quarta. Esse espaço laranja é o corredor da creche, que eles frequentam às quintas-feiras. E esse espaço em amarelo é o galpão destinado aos bebês às sextas-feiras. Então aqui nós temos as legendas das cores com todos os espaços que eu acabei de mencionar. Muito obrigada!